E aí, pessoal? Antigos ídolos, ídolos do Grêmio, alguns querendo retornar, e é sobre isso que a gente vai conversar neste espaço. Ídolos é uma coisa curiosa, né? Porque a gente tem e constrói, sobretudo os jogadores, durante muito tempo a gente constrói ídolos, monta aqui, por exemplo, a figura de Everaldo, Everaldo que virou a estrela da camisa tricolor, quem não sabe, né, a história de Everaldo, campeão do mundo em 70, depois tragicamente falecido num acidente de trânsito, que acabou sendo homenageado por uma estrela na bandeira. E historicamente ídolos do Grêmio são bem tratados pelo clube, essa é a verdade. Né? Jogadores que ficam aí, muitos dos ídolos, inclusive, trabalhando no Grêmio, aí nós temos tantos exemplos de jogadores que estão aí contribuindo, seguindo a vida do Grêmio de forma importante, jogadores mais recentes, como o Mazzaropi, como o Carlos Miguel, trabalhando aí. Nós temos também jogadores que viraram dirigentes, como é o caso do Yura, do Milton Martins Coelho, enfim. É natural isso dentro da realidade. A parte de idolatria é muito mais, né, muito mais forte, muito mais importante. Mas, curiosamente, nesse momento, nós temos dois jogadores que foram ídolos da torcida, sim, em determinado momento, que ainda estão na ativa e que têm se oferecido para jogar. E eu me refiro a dois nomes. Primeiro, o Edilson, lateral direito, um jogador importante em 2016, em 2017, acabou saindo de forma conturbada para fazer um grande contrato no Cruzeiro e desde lá, desde os momentos, tem feito contatos com o Grêmio para retornar a Porto Alegre. Neste momento, o Grêmio, quando lembram bem, quando perdeu o Edilson, o Grêmio ficou um pouco carente lá direito, né? O Grêmio acabou investindo no Léo Gomes, tentou, através do Léo Moura, alguma situação, e naturalmente no final, quando não tinha muita opção, acabou trazendo até o Galhardo para tentar compor, ou seja, o Edilson deixou o Grêmio numa situação ruim. Essa é a verdade. Só que ídolo é ídolo, então sempre se tem a relação com o Renato, uma ligação aqui, uma ligação ali, e é o que tem acontecido. Ele que rescindiu o contrato com o Cruzeiro, está esperando a liberação e tem feito esses contatos. Sinceramente, o que eu tenho é que nada disso vai se confirmar, não existe possibilidade do Edilson voltar a vestir a camisa do Grêmio, sobretudo agora. Edilson foi um jogador importante, como eu disse, mas nesse momento não faz parte de nenhum tipo de plano. Já o Renato tentou na temporada passada, né, sobretudo no início desse ano, mas o Grêmio fez o investimento no Vitor Ferraz, tem aí o Orejuela, mesmo sabendo que o Orejuela vai deixar o Grêmio já no final do ano, vai voltar e vai tomar outro caminho, o Grêmio dificilmente vai renovar com ele, sobretudo pela questão financeira. Então, sinceramente, não acredito em nada que diga respeito ao Edilson, mas a gente tem que vir aqui referir, porque o conteúdo hoje é para falar desses ídolos que de alguma forma buscam recuperar algum espaço, ligando aí, se oferecendo para atuar no Grêmio. Por fim, o outro nome, que também foi ídolo durante um período, eu particularmente não sou fã do seu futebol, mas eu sei de muitos que gostam do futebol, que é o Barcos, Hernan Barcos, o centroavante. Eu brinco que é o centroavante dos gols fáceis, o centroavante dos jogos fáceis. Não, quando precisou dele nas decisões, ele não foi importante para o Grêmio. E eu sempre meio que marquei ele, eu não quero fazer, não gosto de preconceito, mas eu não me agrado muito. Mas o Barcos, quando saiu, e vocês lembram bem, ele sai no início da gestão Romildo. Ele vai, custava muito caro, o presidente Romildo entrou naquela linha de diminuição de custo e ele acabou diminuindo, enfim, a sua possibilidade aqui em razão do alto custo, foi buscar outros rumos, foi bem, um bom jogador, mas aqui não foi um jogador fundamental para o Grêmio, longe disso, mas o torcedor tinha muito carinho por ele. E nesse momento ele tem também feito algumas articulações para retornar ao Grêmio. Ele que já se encaminha para o final de carreira, mas é um jogador que sempre trabalhou sério, sempre teve lá a sua parte física muito bem coordenada, muito bem montada, e que tem sim interesse em voltar para cá. Constituiu família por aqui, tem algumas relações muito fortes aqui com a nossa comunidade e tem interesse em voltar. O que eu posso dizer disso? O que a gente ouve ainda é na linha de especulação, mas sinceramente duvido que o Grêmio abra espaço para o retorno do Barcos, mesmo tendo ele com possibilidade de encerramento de carreira no Gauchão e tal. Sinceramente não acredito nisso. Mas essa é uma movimentação que a gente tem escutado nos bastidores, mas sinceramente não acredito. E aí, você aceita a volta de ídolos?
O que você pensa sobre isso? Eu acho que essa é uma questão que eu, sinceramente, não gosto de fechar. Não tenho posição formada assim. Eu, particularmente, a minha posição é de não retornar. Não gosto de retorno, mas respeito os ídolos, sobretudo esses que fizeram aí, de alguma maneira, a história do Grêmio. A gente precisa sempre preservar. Claro que eu não estou comparando nunca o Barcos, o Edilson, com esse aqui. Esse é Everaldo. O Everaldo foi uma das figuras mais importantes da nossa história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.